Boa noite. Nós vamos começar mais um live em JB 23 e a gente vai conversar aqui sobre lembranças do Jardim Botânico. Fica aí, Augusto, que você vai gostar. Esperar entrar mais gente. Oi, tudo bem? Boa noite. Tô esperando o povo chegar, chegue mais, que hoje vai ter live em JB Memória. A gente vai conversar com o Davi Pinheiro, que tem 70 anos de bairro, e com o Tony Platão. Vão ser dois lados do Parque Lage. Do lado esquerdo, o Tony, com as suas histórias musicais e lembranças afetivas que ele registra ali, sentado na sua cadeira cativa no Bar Rebouças. E do outro, Davi Pinheiro, com 70 anos de história aqui no bairro, viu muita coisa ser construída, vai falar do ontem e hoje do Jardim Botânico. Vale avisar que a gente também já está com o nosso site atualizado, cheio de matérias legais para vocês. A gente tem uma entrevista com o Davi Pinheiro, contando mais detalhes aqui dessa viagem no Túnel do Tempo. Ele é nosso Caras do JB dessa semana. A gente tem uns serviços bem básicos de bairro, tipo sapateiro, funileiro, amolador de facas e chaveiros, onde não podia deixar de faltar o nosso querido Jaiminho, que joga nas 11. E a gente tem também a programação cultural desse final de semana, que está rolando online em alguns sites e YouTube, e uma retrospectiva, porque o JB em Folhas está fechando outubro com idade nova, 17 anos circulando na área. Então, a gente está aqui meio fazendo uma retrospectiva do que aconteceu no bairro durante esses 17 anos, o que mudou, algumas coisas, atualizando um pouco essa história de 17 anos circulando. É tempo pra caramba, gente. Pensa só, para um jornal de bairros, somos guerreiras. Eu e Betina, a gente tinha a colaboração do Paulo Pelar, que não está nessa versão online, mas está sempre no coração. Agora a gente tem o nosso assistente Gabriel Ribera, que dá os tapas lá no site, no nosso técnico, vamos dizer assim. Enfim, vou chamar aqui o Davi, vai começar essa nossa memorável. Agora, eu não vi... Caraca, quase. O Andréia, você que está com o Davi, me conta, porque eu não vi aqui ele entrando. Nani, querida. Davi entrou, gente? Eu não vi o Davi entrando. Andréia, é você que está com o Davi? Andréia Stoffia, que eu falei com a Andréia agora. E aí eu não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos aguardar os acontecimentos. Que o Davi está conectado.
Ele me ligou 2 minutos antes de eu entrar no ar que ele queria saber os detalhes, assim. Então, a gente vai guardar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouco. Davi era filho de comerciante. O pai dele foi um dos primeiros armazéns de secos e molhados aqui da região, que depois virou o nosso querido mercadinho Afonso Celso. Ah, ele apareceu. Muito bem. Vamos lá, seu Davi. Vamos lá. Aqui. Então, se preparem, porque tem muita história boa aí. Somebody Love. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Também quem tiver uma história do bairro para contar, pode chegar. Só se aproximar. Eu cheguei. Já cheguei. Tudo bem? Cheguei, não, estou sempre aqui. Porque a gente se vê bastante pelo Jardim Botânico. Vira e mexe, você passa na sua bicicletinha e eu estou ali no Major, em algum lugar de lá vai a Cris. Sempre ocupado. Você circula também bem, né? Você tá... Como é que tá nessa pandemia? Você está conseguindo ficar em casa? Olha, eu estou bem. Eu tô postando umas coisas no meu Instagram, chama-se Piadas Pandêmicas. E também tem parábolas pandêmicas. Nas parábolas pandêmicas é mais difícil você encontrar parábolas de qualidade. As piadas, eu tenho me inspirado, quer dizer, na verdade, eu tenho me inspirado nas piadas clássicas, né? Eu tive a honra e o privilégio e até a felicidade de trabalhar com os maiores comediantes brasileiros, certo. Não é? Desde o Chico Anísio, né, que era nosso grande mestre, foi mesmo uma pessoa muito importante na minha vida, passando por Costinha, por Brandão Filho, por Zezé Macedo, por Grande Otelo, por Antônio Carlos, por Lúcio Mauro, o que você quer mais? Por Ivon Cury, José Vasconcelos. Aquela hora do recreio da escolinha deve ser uma loucura, né? Uma loucura, aquilo foi uma fase, né? Porque tinha alguns atores, alguns personagens que só apareciam no recreio, né? Que às vezes você não encontrava eles dentro da aula. Bom, também. Tinha uns como o Patropi, lembra do Patropi? Que era o Orival Pessini, que era um artista fantástico, faleceu. Acho que há um ano ou dois ele faleceu. Teve um problema de saúde, faleceu. Mas ele era um artista maravilhoso, porque aquelas máscaras, era ele mesmo que confeccionava. É mesmo? Nossa. Não, ele fazia aquele sabe que eu não sei, não é? O Patropi era inspirado no Raul Seixas. Total. E aquelas máscaras eram feitas por ele. Ele, quando bolava o personagem, ele bolava a cara, mas ele era um ator interessante, porque ele não queria mostrar a cara dele. Entendi. Ele gostava de mostrar a cara do personagem que ele criava e criava uma máscara. Por exemplo, lembra do programa que tinha o Fofão, um cachorro? Sim. De manhã na TV Globo e tal. Era o Orival. Mágico, não era? No Balão Mágico era o Orival Pessini. Era o Orival Pessini. Olha. Ele era o Fofão. Ninguém sabe, muita gente não sabe, não é? Muita gente não sabe disso, mas era. Verdade. Então eu tive essa oportunidade. Então, voltando à história das piadas, então eu pego piadas do Zé Vasconcelos, e naturalmente que eu comunico, né, a autoria e a fonte. Eu digo, essa que me contou foi o Zé Vasconcelos. E de fato era. E hoje eu vejo, às vezes, piadas dele e tal, me inspiro. Claro que eu mudo, claro que eu trabalho elas, trago para um jeito meu de contar que não chega nem aos pés do Zé Vasconcelos. Não estou falando isso por falta de humildade, mas é porque de fato é verdade. E aí vou contando, entendeu? E fica uma espécie de stand-up, porque eu vou contando de uma forma muito coloquial, está entendendo? Entendi. E tem que ter sempre uma moral da história no final. Mas, porque senão a piada não tem sentido. Vamos ao básico. Essa veia artística começou aqui, né? Tem uma história que você jogou, eu acho que
Você jogou uma bola dentro do tablado e Maria Clara Machado chamou É, você é, para participar, né? na verdade, nem fui eu que chutei a bola, né? Eu sempre fui muito. Outro dia você perguntou, né? Você que time é Flamengo? Eu sou Flamengo. Porque o Flamengo é um time aqui da região. Foi criado, Clube de Regatas Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama. Em frente ao Clube Naval, havia um clube de regatas chamado Piraquê, que é o nome, por acaso, da ilha onde fica o Clube Naval. Porque, segundo os conhecedores, ali morava uma tribo Piraquê, Tupi-Guarani. Como no Olha, Caiçaras, igual. Tá entendendo? entendi, entendi. Então, eu sou Flamengo, gosto do Flamengo, sou carioca, eu acho que é uma representação. E quando você falou do Tony, mas o Tony eu conheço ele bem, já estive num programa dele, numa rádio que eles faziam, ele um grupo muito divertido, Ah, o rock acho que era bola. rola bola, né? Uma coisa Rock assim, né? bola. Rock bola, não era isso? Acho que Isso. era isso. E eles entendem muito de futebol, eu estou longe desse conhecimento Não, é porque enciclopédico, eu já por exemplo. entrevistei várias pessoas que dizem que o Jardim Botânico é separado pelo Parque Lage, né? Então tem a turma antes do Parque Lage, tem a turma depois do Parque Lage. Você está na turma depois do Parque Lage. O Tony Eu estou para cá, eu estou pro lado de cá. antes. Ele disse agora que é Vale da Maria Angélica. Eu quero que ele me explique, quando ele for falar, o que é a história de Vale da Maria Angélica. Maria Angélica agora é um vale. E aí eu achei curioso isso. Eu falei, vai rolar um Fla-Flu, né? Porque eu lembrava vagamente você ser Flamengo, por isso que eu... Flamengo e ele Fluminense doente, né? Ele Fluminense Exatamente. doente. E ele, de vez em quando, uma época eu frequentava ali o barzinho, ali da onde ele vai, né? O Rebouças, né? Aquele barzinho que tem uma única porta, é uma coisa extraordinária, né? E às vezes eu achava, encontrava ele ali, eu parava ali, agora há muito tempo não vou. E a gente conversava bastante, a gente está muito bem e tudo mais, admiro muito ele, o trabalho dele como Agora, artista. você acha que o Joia é o Rebouças desse lado? Como é que você vê? Porque tinha o Bar dos Contentes também, antigamente, né? Que Tinha. era na esquina ali Sim. E da hoje em dia é o Hortifruti. Hortifruti. Ali, depois que acabou o Bar dos Contentes, que eram dois portugueses que, na verdade, eram moçambicanos, né? Tinha um deles que trazia um passarinho na gaiola. Você não lembra disso? Mas era um dos sócios, era o louro e o moreno. Não, mas tem alguns anos, mas não tem tantos anos assim. E ele levava e trazia o passarinho todo dia, como você anda com os cachorros hoje em dia. Ele andava com o Sei. passarinho. Ele vinha de carro, aí abria a porta, pegava a gaiola com o passarinho, botava o passarinho no bar, e aí trabalhava. Na hora de ir embora, já à noite, ele cobria a gaiola com aquele protetor por causa da luz, Aham. botava a gaiola no carro e ia embora para casa. Isso durante anos a fio. E era um bar que todo mundo ia. Depois, quando terminou aquilo ali, não sei os motivos, não me lembro, eles então começaram a fazer outras coisas ali e nada funcionou. É mesmo. Agora, Teve, não eu é? lembro que era um bar, logo abriu um negócio que era tipo uma boate, lembra? Bem Era uma boate, sofisticado, que tinha uma e aí John meio que Player, tipo falavam, uma coisa assim, né? e aí meio que falavam que era, depois do Bar dos Contentes, era o Bar das Quengas, por conta da... Parecia que iam as meninas lá das Das Quengas, meninas lá, né? davam uma lembra ali, tinha essa história. Agora, você sabe que eu estava imaginando, depois que a gente conversou, porque pensa bem como era essa região do Jardim Botânico. Você tinha a montanha, não é? O maciço da Tijuca, e tinha terra, era um pântano. Tinha a lagoa, uma faixa de areia e o mar. O Olha mar? que porque a lagoa não passa para o canal do Jardim de Alá, tudo ali, Sim. entendeu? Então era assim, não tinha prédios, não tinha prédios, entendeu? Compreende o que eu estou falando? É Entendi, uma coisa digna de entendi. Debré, até uma pintura digna de Então Debré. você que falou até que viu a obra do Hospital da Lagoa e viu da Globo também, né? Porque na Globo também Não, tinha do uma Hospital da boate, não Lagoa, é isso? eu vi, mas de fato eu era do lado de cá do Parque Lage. O máximo que eu, apesar de ter morado na Maria Angélica, uma temporada grande, quando era menino, bem menino. Do Hospital da Lagoa eu me lembro, mas da Globo eu vi.
Eu vi o da Globo e vi aqueles 2 prédios em frente serem construídos. Aquilo é um projeto do arquiteto francês. Ele colocou 2 guindastes, Você tá falando? os 2 em frente à Globo, na Montmartre. Montmartre. Tem aqueles 2 prédios geminados? Ah, sim. Morava em Melodia. Entendeu? Lá. Melodia morava ali. Morou Melodia. Eu morei ali 20 anos, quando estava casado com a Marcelinha Caiado. Melodia morava na cobertura. Pô, Melodia era uma maravilha de pessoa também. Não, e aquela cobertura era ótima, né? Porque é uma cobertura linear, assim, né? É difícil. Porque você olhando para o alto da Pacheco Leão, você não tem nada que impeça a tua visão, porque aquilo ali é tudo tombado, aqueles conjuntos. Ali onde é o conjunto residencial, que eu já falei, né? Na outra entrevista. Onde é o conjunto residencial novo, digamos assim, ali era a fábrica América Fabril. Isso. Não é? Ali eu brinquei nas fundações. Quando eles botaram a fábrica no chão, nós brincávamos. Aqui no bairro nós tivemos infância. A gente jogava peão, jogava ferrinho, pegava passarinho, pegava ali dentro. E tinha negócio entendeu? de carrinho de rolimã. Como é que vocês subiam até a Vista Chinesa a pé? É um caminhozinho, hein? A gente andava, a gente era muito garoto, né? Então, me lembro uma época, tinha um amigo nosso que morava no Oliveira Rocha. Não sei se chegou a conhecer, não conheceu, não. Ele já era mais velho que nós na época. O Bebeto. O Bebeto era o único cara que tinha carro. Ninguém mais tinha carro, só ele, porque o Bebeto tinha carro, sei lá por quê. E ele tinha um Jeep. E o Bebeto amarrava todos os carrinhos de rolimã no Jeep, subíamos à Vista Chinesa. Então tinha um carro, né? Mas uma época, mas já subimos muito a pé aqui também. Já subimos muito a pé. E depois descíamos. Dinheiro, né, Davi? Não. Aí uma época não podia, porque a polícia ia. Então nós começamos a descer à noite. À noite. O que era um perigo louco, entendeu? Porque os carros já passavam por ali, pouco naquela época, naturalmente. Mas já passava carro por ali. E era um perigo, nós descíamos à noite e ele vinha atrás, não me lembro se atrás, claro, devagarzinho, iluminando a estrada para nós. Nossa! Exatamente, maravilha. É uma história. Nós íamos a pé pelo Cristo, entendeu? E os bichos, né? Tinha bicho. Aliás, amanhã eu vou postar uma piada do caçador, que foi o Zé Vasconcelos que contou, e eu digo Zé, essa que me contou foi o Zé, que é porque tinha muito caçador aqui em cima. Caçadores mentirosos, muito mentirosos, todos pescadores. Amanhã é uma piada de um caçador que desenvolveu uma técnica muito interessante para caçar. Eu não vou contar a piada, o desfecho dela, eu vou deixar para vocês verem amanhã no meu Instagram. Tem que olhar lá no Instagram, Sambarilove, não é isso? Sambarilove.davi, Davi, que agora cismam de chamar Davi de David. Eu não consigo entender isso. Eu queria saber qual é a regra gramatical que faz com que o D mudo, porque é de origem portuguesa. Na verdade, seria David, para estar certo, seria David. Meu pai, meu avô. Ó, Davidzinho. Mas o D era mudo, não é? Porque... e aí agora, de um tempo para cá, as pessoas acham que aquilo muda o A, que o A passa a ter som de EI. Mas eu digo, o A tem som de EI nos Estados Unidos, na Inglaterra, na língua inglesa, sim. Não em português. Então, David é Dave. Eu acho que eu mandei uma coisa para você. Mandei escrita ontem para você. Mandou para Betina, E aí é difícil, porque isso aí deixa você um pouco sem identidade. Mas já que você está falando dos portugueses, vamos falar um pouco disso, né? Aqui é quase uma colônia portuguesa, né? Porque os comerciantes, a maioria aqui, são portugueses, né? Mas também, lá em cima, na Pacheco Leão, por conta da fábrica, eles trouxeram um grupo grande, os empresários, de italianos, e formaram, então, o saneamento. O que é o saneamento? Aquilo foi saneado pelo Oswaldo Cruz. No momento de pandemia, é um ótimo tema para conversar. Ele saneou aquilo tudo ali, construiu aquelas casas, não é? Uniformizadas, geminadas, uma na outra, e a turma foi morar ali. Tanto que se a primeira ruazinha colada chama-se Mestre Joviniano.
Mestre Joviniano era o mestre, era o homem que mandava na fábrica, era o mestre Joviniano, aquela primeira rua. Depois tem a Rua da Escola. Por que Rua da Escola? Porque ali tinha uma escola para os filhos dos funcionários da fábrica. Você já entrou naquela rua, ela chega no final, você tem uma virada à esquerda, não tem? Que não tem saída? Isso. Então, ali tinha uma escola primária para os alunos dos operários. O condomínio, o clube, criado também por eles, ali pela comunidade, para pelos que pudessem... no caso. Hein? Pelos italianos. Perdão. Pelos italianos. Ali era uma colônia italiana. Era muito interessante. Muito interessante. Então, o Bar do Lili, hoje é o Iumê, né? Iumê. Isso. Acho que você não pegou. O Bar do Lili era um bar tradicionalíssimo. Era um bar, a mãe do seu Lili, que é pai de um amigo nosso, tudo, né? Era uma italiana, dona Genoveva, fazia uns sorvetes maravilhosos. Tinha uma sorveteira assim na porta, uma sorveteria pequena, meio rústica. Fazia uma lasanha que ela vendia aos pedaços, que era um espetáculo. As pessoas iam lá para comer aqueles pedaços grandes de lasanha, vendia aos pedaços, ficava na vitrine, aquela lasanha linda, você pedia um pedaço, eles cortavam, era uma maravilha. Então, esse bairro tem uma história muito interessante, né? Por exemplo, a Pedreira. A Pedreira, queria que você me falasse. Pedreira. A Pedreira era no alto da Lopes Quintas? A Pedreira era lá no final da Lopes Quintas. Aonde? Na Itaúna? Pro lado esquerdo. Quer dizer, na verdade, a Pedreira ainda existe. Que aquela pedra toda era pedreira, era onde funcionava a pedreira. E às 11 da manhã e às 4 da tarde, se não me engano, eles explodiam. Havia um apito, todo o bairro ficava sabendo que ia explodir para que não houvesse proximidade. Então, você via aquelas pedras despencando lá de cima. E aí as pedras rolavam pela Lopes Quintas, assim? Não rolavam, porque ali tinha muito terreno, mas às vezes vinha um pedaço, que aquilo era muito bem calculado. Havia toda uma engenharia, entendeu? Toda uma logística para botar. Você via, às vezes, homens botando as dinamites, andando pendurados como alpinistas, colocando lá as dinamites. Nossa! Embaixo, aí caía aquelas pedras. Embaixo havia umas máquinas que trituravam as pedras. Então aquilo virava pó de pedra. Aquela pedra... Não sei como é que é o nome, que ela é um pouco brilhante. Tem um nome isso, né? Que eu não estou lembrando agora. E formavam-se montes assim de 20, 30 metros de altura daqueles pó de pedra. E nós subíamos lá. Uma loucura. Chega lá no alto e se jogar rolando daquilo. Vocês eram as mães aventureiros, né, do bairro, né? Exploradores, né? A gente tinha infância aqui, Era sabe? uma turma de quantos, assim? Tinha muita gente. Alguém conhecido, assim? Olha, que tenha ficado conhecido, assim, da minha época de menino, tem o Jorginho de Carvalho, que foi um dos maiores iluminadores do teatro brasileiro, né? Que morava ali na Rua Faro, logo na subida daquele primeiro prédiozinho à esquerda ali. Ele morava ali. Mais conhecido, tinha o Sidney Magal, que morava na esquerda. Era o Hugo Brando, que também era um comediante que parecia o Tony Curtis. O Sidney morava onde? Morava, você subindo a Lopes Quintas, onde está Corcovado, do lado direito, onde tem um prédio grande agora, tem uma banquinha de jornal ali do Orlando, que era do seu Orlando. Sim, seu Orlando se aposentou. Aquilo ali era onde morava a família do Sidney. A mãe dele era uma cantora maravilhosa, era amiga da minha mãe, porque foram criadas no bairro. Olha. Existia um outro comediante aqui também, que foi muito famoso numa época, chamado Vagareza. Você não deve lembrar. O Vagareza era um comediante que ficou muito famoso na TV Tupi, na TV Rio e tal, mas se formou em odontologia, era dentista, entendeu? E ficou muito conhecido. Esse Hugo Branco foi muito famoso numa época. Eu quero Tony Curtis, brasileiro, de fato, era bonito, olhos azuis que cantava e tal, galã, cafajeste, danado, canastrão de primeira, né? Mas se você pensar bem, os atores assim, que você fica mais entusiasmado. Uma coisa, uma vida mais diurna. E à noite, qual era a programação aqui? Tinha lugares? Porque
Já Não, a gente era garoto, né? Então, à noite a gente ficava no máximo na porta aqui das vilas e tal, fazendo uma sacanagem ou outra, uma brincadeira ou outra e tal, mas a gente não, ainda era menino, a gente era garoto, não era nem adolescente, até antes, né? Ali Então, à onde noite, era a Globo, era o quê? Eram casas também? não, ali, onde é a Globo, existia uma gafieira chamada O Musical. Era uma gafieira fantástica, que Mas vinham era os grande grandes assim? cantores. Era do tamanho da Globo? Aquilo ali era um terreno, tinha uma comunidade que subia assim pelo canto, ali tinha um posto da Sandu, que era uma coisa maravilhosa, que atendia o bairro. Olha que legal. Era um posto médico, sabe? Uma coisa muito simples, que tinha sempre uma ambulância, um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, que em vez de deixar você ir para o Miguel Couto, para outro hospital, você era atendido ali. Se fosse uma coisa mais ou menos, você era cuidado e mandado para casa. Se fosse algo mais grave, então eles te mandavam para um hospital adequado ao teu problema. Mas então tinha o posto da Sandu, aí você virava, tinha um terreno baldio, enorme, à direita tinha uma comunidade, várias, eram pessoas também, acho que também operários da fábrica. Porque onde é a Presidente Carlos Luz, também era um bairro chamado A Floresta. Floresta. Que também eram essas casas, tipo as casas da fábrica lá do saneamento. Entendeu? Então moravam pessoas ali. Depois foram sendo desalojadas e tal. Enfim, a coisa foi mudando. Então você foi viu chegando. essa rixa também do Jardim Botânico com os operários da fábrica nascer, né? Que é por conta das casas e tudo, né? Não, isso não. Quando eu me dei por gente, aquilo já existia. Já. Aquilo já existia. Né? Porque havia uma outra fábrica no alto da Rua Faro. Então, essa fábrica do alto da Rua Faro, ela produzia as linhas, assim, eram montes de linha. Aí tinha um bonde que saía, descia a Rua Faro, pegava Jardim Botânico, subia Pacheco Leão, entrava na fábrica. E esse monte de assim, algodão, como se fosse uma espécie de um algodão. Então, na fábrica aqui, eles eram transformados em linhas, em espulas. E dessas espulas de linha, elas eram mandadas para as fábricas de tecido. Entendeu? Então tinha uma logística legal, interessante a dessa. Mas voltando à coisa da Globo, então tinha essa gafieira, o musical, onde vinham, final de semana, vinha assim, Angela Maria, Emilinha Borba, Marlene, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves. Era uma gafieira de nível. Então, toda semana vinha um grande cantor popular, porque era Rádio Nacional, entendeu? Era grande barato, era Rádio Nacional, não é? E grande barato, barato. Uma vez visitei a Rádio Nacional, saindo aqui um pouco do bairro, mas de qualquer maneira tem a ver, e na sala da alta direção tinha uma cabine em que o diretor da rádio, ou o presidente, não sei, falava direto com o Getúlio Vargas. Quando tocava aquele telefone, uma cabine vermelha, nunca mais me esqueci disso. Era o telefone do Batman. Era o telefone do Batman, aí já sabia que era o presidente da República. Para dizer, olha, isso é bom, isso não é, sei lá, enfim, aquelas coisas lá que ele fazia. Mas então, era extraordinário. Aí quando as pessoas foram descobrindo o Alto da Lopes Quintos como um lugar agradável, um lugar interessante e tudo mais, aí começaram a construir. E a pedreira, então, começou a ficar inadequada para aquela região. Porque colocava em risco. Lógico. Muita gente, né? Aí foram acabando, subiam caminhões e desciam caminhões o dia inteiro de areia, de pedra, de não sei o quê, de brita, não sei o quê, coisa. Brita que chama, eu acho. Aí, entendeu? Então, aqui tem uma história muito boa, o Jardim Botânico, por exemplo, onde é o Teatro Fênix. Naquela época havia uma lei, não sei se ainda existe, se é, pelo menos existe, não sei, mas respeitado eu sei que não é. Que toda vez que você derrubava uma casa de espetáculo, um teatro, um cinema, você era obrigado a construir outro, não importa onde. Então, os Paulo Machado, que eram donos daquilo, aquilo é tudo cocheira. Ali, onde tem o Teatro Feito, aquilo tudo era cocheira, as cocheiras. E até onde, mais ou menos? Até o hospital? O Hospital da Lagoa já é para o lado oposto, lá depois do Major. Não, eu digo aqui saindo da Pacheco Leão, da Ponte de Tábuas, descendo ali pela General Gardon,
Ali onde tem o Jockey a do Lago. Lineu de Paula, eu estou falando, ele ia até Saturnino, essas cocheiras, vamos dizer? Elas iam quase até a Saturnino. Iam quase até a Saturnino. Exatamente. Então, o que acontece? Os Linneu, o Paulo Machado, o Linneu de Paula Machado, sei lá, um deles, destruiu um teatro no centro da cidade. Botou abaixo, porque construiu um prédio, uma coisa qualquer. E aí eles eram donos desse terreno aqui, respeitaram a lei e construíram um teatro. Só que era no meio de um brejo. Mas a lei não especificava que você tinha que construir num lugar povoado. Então era cheio de espaço, já tinha uma vida artística, né? Porque você mesmo falou que na Divina Providência, a tua primeira experiência no teatro foi justamente no palco da Divina Providência. Né? Teatro esse que existe até hoje, um teatro maravilhoso, que foi construído de fato, gente que entendia de teatro. Porque aquele teatro era um teatro para público, eu acho que tinha uns 250 lugares, 300 lugares. Um balcão, não é? O palco era todo de... Eu já entrei nesse teatro. Ah, mas agora mudaram tudo. Mudaram tudo. Por exemplo, o palco era de madeira, madeira de lei, madeira de palco de teatro. E ele era dividido em quarteladas. Isso é o que se chama em palco. As quarteladas é que o palco você divide em quarteladas para você ter recursos. Por exemplo, saiu uma coisa do chão, entendeu? De repente você tira uma quartelada, aí vem uma luz por baixo e sobe um ser qualquer, alguém que sai do chão. Por exemplo, fiz Prometeu Acorrentado no Teatro Ipanema, que também é um teatro feito por atores e tudo mais, era todo em quarteladas. Eram os quadrados de madeira que se encaixavam. Você tirava e saía, o Netuno saía de dentro do Prometeu Acorrentado, Netuno saía de dentro do palco, né? E aí ele tinha o palco todo de madeira em quarteladas, que eles modificaram, sei lá o que fizeram, não sei. Tinha o fosso da orquestra, aquele fosso normalmente tinha na frente dos grandes teatros clássicos, né? Onde ficava a orquestra. Tinha o urdimento, que é uma altura muito grande para cima, com varandas. Varandas são os corredores que tem pelo alto, onde você faz as manobras de subir, suspender e baixar os cenários. Mas uma dúvida, esse teatro, então, ele existiu antes do próprio tablado? Mas muito antes. Foi o primeiro. Mas muito antes. Só que não era utilizado, ele era utilizado pelo colégio. Ele não tinha... Hoje, né? Como é até hoje. Não, mas hoje agora eles alugam para você ensaiar. Você quer ensaiar uma peça, você vai lá, conversa. Mas na época não. Então existia um grupo de ex-alunos do colégio, dirigido por um professor maravilhoso de português, chamado professor Joran. Era uma família, Joran, Jorama, Gilmar, Jomara. Lembra de uma cirurgiã plástica, uma doutora Jorama, que era aí perto de onde você mora. Aí numa dessas ruas aí, Benjamin Batista, ela nas ruazinhas, ela tinha uma clínica ali. Então, o professor Joran, era professor de português, um homem inteligentíssimo, ele que coordenava esse grupo de ex-alunos. E esse grupo era uma espécie de um clube, entendeu? Onde as pessoas iam lá conversar, trocar ideias, estudar, ter aulas de português. Era um barato. E eles faziam todo ano, final do ano, um espetáculo de teatro, que tinha umas pequenas peças escritas por padres italianos, que normalmente eram os pastelões, umas coisas engraçadas. E tinha um grupo, desse grupo, era um grêmio, né? Que se interessava por teatro. E tinha um homem chamado Hugo Paim, que morava aqui na Lopes Quinta, conheci toda a família dele, mas que era um cara muito inteligente. E se tivesse se dedicado à arte dramática, à televisão, ao cinema, ao teatro, teria sido um belíssimo artista. Ele era de uma capacidade, de uma inteligência. Ele escolhia os textos, ele fazia o cenário, ele fazia a luz. Todos nós trabalhávamos. Eu tinha 12 anos, ô querido, eu tinha 12 anos. A minha mãe ia me pegar de madrugada lá, preocupada, meu Deus do céu, são 3 horas da manhã, cadê esse garoto? Estava eu lá pintando cenário, entendeu? Ajudando.
E o Hugo Paim me adorava. Às vezes tinha papel para o menino, um jornaleiro, um jovem garoto jornaleiro. Me lembro de uma peça chamada Seu Bilhete Foi Premiado. Me lembro de outra chamada A Cadeira Elétrica. Coisa louca. Agora, Davi, você tem muita história, tem que ser mais uma Foi. live para poder. Então, assim, o Tony tem chance de falar alguma coisa que ele também fala pouco. Me diz uma coisa, assim, para fechar, do que você sente falta desse tempo, assim? Porque você acompanhou todas essas mudanças no bairro, né? Olha, na verdade, mais te toca, assim? Você é saudosista? Olha, o que me toca muito é o carinho e o amor que o bairro tem por mim. Quando eu ando, hoje mesmo subi caminhando com um amigo meu, com a Marílio, aí lá para cima, Pacheco Leão, subindo ali pela Vista Chinesa, vou andando por ali, ando por aqui, tá? Porque caminho, além da dança, os dias que não tem dança, agora eu procuro caminhar 40 minutos, 50 minutos, para poder, né? Eu gosto disso. E as pessoas, como as pessoas falam comigo. Porque mesmo quando eu ganhei alguma notoriedade, eu sempre me orgulhei do bairro onde eu fui nascido e criado. Entendeu? Diferentemente de muitas pessoas que às vezes vão e tal, não quero nem saber, porque aqui tem lembranças que não são isso. Quem não tem lembranças doloridas? Quem não tem lembranças boas? Eu não tenho esse sentimento. Me comove muito esse amor que eu tenho pelo bairro, entendeu? E que eu troco isso o tempo todo com todo mundo. Eu frequento todo mundo, entendeu? As pessoas me amam e isso me alimenta. Isso me alimenta. Que bom. Olha, agora o Tony que veio aí. Que o César Marques estava mandando um abraço para você. O Zeca Marques? Quem? O Zeca. O Zeca é personagem das minhas piadas. O Zeca. Amanhã, o Zeca. O Zeca grita, tem as veias grandes. Ele faz tudo. Ele é comandante de navio. Ele é motorista de táxi. Amanhã ele vai ser o caçador. Eu digo, quem era o caçador? Era o Zeca, gente. Era o Zeca. A gente vai combinar outras lives para você contar mais histórias aqui. Ótimo, querido. Super obrigada. Muito agradeço. Faltou falar do autogol, do jockey, faltou um monte de coisa. Mas aí tem tanta coisa. E dá um beijo no Tony, tá? Eu mandei para ele um grande beijo, um abraço. Tenho muita admiração por ele. Eu estou super feliz que ele gravou hoje um single novo, ele está cheio de projetos. Ele é uma graça. Muito obrigada. Ele é uma graça. Você também é uma graça, a Betina também. Obrigada. As meninas do JB em folha. Você viu que eu frisei? Em folha. Adorei. A gente gravou um vídeo hoje do JB TV. Depois eu vi. Tá bom? Um beijo grande. Fiquei bem, muito obrigado. Valeu. Ótimo. Bom, vocês viram aí, né? História não falta para o Somebody Love, que ama esse bairro e que merece. Eu vi várias pessoas colocar aqui, realmente tem que escrever um livro, Davi, antes que essas histórias se percam, né? E agora a gente vai chamar outro grande contador de histórias do outro lado do Parque Lage, nosso amigo tricolor, Tony Platão, que bate ponto dia sim, dia também, no Bar Rebouças. É quase um sócio fundador ali do Rebouças, né? Esse é o Alberto que se cuide. E não sei, agora vamos saber o que ele está fazendo na pandemia, se ele está conseguindo ir lá fazer companhia para o Jorginho ou não. Com vocês, Tony Platão. Ele estava animadíssimo, me ligou para dizer que ele tinha gravado. Fala, meu querido. Oi, Cris. Tudo bem? Estava ouvindo as histórias do Somebody Love? Tava, eu não consigo acreditar em nada que o Davi fala. Esse personagem, ele é um ator tão poderoso que esse Somebody Love que ele criou e ficou, eu assistia todo dia às 5 da tarde a escolinha do professor Raimundo. E é uma coisa que é tão forte, né? Tanto que ele é como é que é o nome isso? O Instagram dele é Somebody Love Davi, né? Então eu não consigo acreditar em nada que ele fala. Maldade. Eu amo ele de paixão. As histórias todas desse lado do JB. Agora eu estou contigo a bola para você mostrar as histórias do Vale da Maria Angélica. Que história é essa do Vale da Maria Angélica?
É essa zona aqui para cima, né, onde eu vim parar. É, Aí do alto, né? cara, isso aqui para os taxistas, uberistas e todos é uma complicação, porque você tem a Maria Angélica, que é uma rua que não deve ter 2 quilômetros, ela dá mão para um lado, dá mão para o outro, é mão dupla, tem asfalto e paralelepípedo. Em menos de 2 quilômetros ela faz tudo isso. Um bando de rua aqui em volta, você vai e sai na Maria Angélica de novo, né? É verdade. Então, Confuso, é confuso. eu fico imaginando, tirando a coisa das montanhas, né, das elevações aqui do morro, se você olhasse de cima, devia parecer assim um rio e seus afluentes. Aí eu chamo isso aqui não é o Vale do Jequitinhonha, é o Vale da Maria Angélica. Olha, Sérgio Espírito Santo, Tubarões Voadores, nossa live está prestigiada. Sérgio, eu tenho que ligar para ele assim que acabar isso. Eu estou para ligar para ele há dias. Então você E espera, eu estou Sérgio. muito enrolado. Eu desde que vi aquele filme, como é que é o nome? O Dilema das Redes, eu desliguei todas as bodegas aqui do meu aparelho celular, que voltou a ser um telefone, basicamente. Se as pessoas querem falar comigo, é melhor me ligar, porque um WhatsApp pode demorar dias. Não, hoje eu não te atendi na hora porque eu estava gravando, né? Então eu fiquei muito ocupado aqui. Eu estava ouvindo você falar, eu não vou ao Bar Rebouças todo dia presente lá não, infelizmente. Agora, né? Não, antes da pandemia eu estava numa média de... Porque, e outro dia, eu acho que foi ontem mesmo que eu declarei isso. Eu falei, não, mas você desabilitou? Eu falei, desabilitei tudo, a minha vida vai voltar a ser um pouco como era. Por exemplo, minha rede social é o Bar Rebouças. Você vai lá 1, 2 vezes por semana, encontra pessoas, fala pessoalmente com as pessoas a uma distância de 1,5 metro, 2 metros, de máscara, passando álcool em tudo quanto é que passa, garrafa, copo. Se alguém encosta em você, você lava. Não, a garrafa de cerveja é toda desinfetada, é uma coisa organizada. E o Jorginho, né, nosso agora anfitrião único com a pandemia, o seu Alberto não pode ir lá, né? O Jorginho está trabalhando. Não, Betinho cuida do seu Alberto e da dona Gertrudes, né? Então não tem condições. Então, o Jorginho fica lá de 6 da manhã às 3 da manhã, não sei como é que ele tá. Mas Jorginho. As pessoas estão indo? Olha, o que o Jorge me conta, porque o Rebouças, além de tudo, é um caminho, né? Eu vou fazer ginástica ali embaixo, desço, passo em frente, qualquer lugar que você vai, você passa em frente. Então o Jorginho é uma fonte de informação, nada confiável, mas ele conta muita coisa. Ele disse que agora, que quando reabriu, a coisa está muito complicada, e ele estava vendendo, ele vendia uma média de 40 refeições por dia, que é o que banca o bar, na verdade, é o PF, e estava vendendo 5, 7. Caramba. Mas agora com a obra ali do antigo Fronteira, né? Vai virar uma eles estão voltaram a vender 30, 40 refeições por dia. E o bairro reequilibrou, porque, a bem da verdade, eu me lembro quando começou a pandemia, eu ria muito do ministro da Economia, que falava que vamos entrar numa crise, e eu me lembrava que no segundo semestre do ano passado, num espaço ali de um quarteirão, a gente esteve fechado aqui, porque eu sou um ser que sempre habitei aonde morei, perto de onde morei, eu nunca gosto de ir para longe, já vou muito a trabalho por conta do meu trabalho, eu já saio muito da onde eu moro, da cidade, do estado, de tudo, então eu gosto sempre de andar, eu já morei, eu acho que quase todos os bairros da zona sul do Rio. E não morei no Flamengo. Não morei no Flamengo, mas morei em quase todos os outros bairros, creio eu. Santa Teresa é zona sul ou é centro, não sei. Mas bem, nesse quarteirão aqui que a gente tinha, de uma esquina a outra, atravessando as ruas, o Canal e a Jardim Botânico, a gente perdeu a Adega do Porto, o Brownie, que era uma loja de comida americana, né, o Brownie, Senhora Pizza, Senhora Refeição, Cacetinho do Gaúcho, Lepan do Lapan, Fronteira e o Megamate, que hoje tem a Itália. O Fronteira, na verdade, ele já estava fechado antes da pandemia. Mas foi... Não, eu estou dizendo, tudo isso fechou antes da pandemia. Um semestre antes. No segundo semestre do ano passado, fechou tudo isso.
Eu estava dizendo que eu achava engraçado falar em crise, a pandemia vai piorar a economia. Eu falei, bem, aqui a meus olhos vistos, aqui o que eu vejo na minha frente, em um quarteirão fecharam 8 estabelecimentos. Agora, Tony, quanto tempo você tem de Jardim Botânico? Ué, desde que eu casei e vim morar com a Débora, né? Desde que a gente ficou junto. Eu vim para cá em fevereiro de 2008, se eu não me engano. Fevereiro de 2008, E quando você veio também tinha um boom dos estúdios, né? Teve uma época que os estúdios de gravação... Tem muito estúdio aqui. Ainda tem? Tem, espero que tenha, né? O meu TPM Hall fechou, que era meu estúdio de ensaio, que a gente saiu da casa e veio para um apartamento que não dava mais para ficar numa casa, 2 pessoas, um lugar grande. E eu já estava cansado também do meu estúdio de ensaio. Agora eu tenho o TPM Box, que é um quartinho aqui no apartamento, não é mais um hall, né? Mas eu consigo trabalhar, é onde eu gravei a voz do meu single novo que sai dia 27 de novembro, é onde eu gravei hoje a voz do meu outro próximo, terceiro single desse trabalho novo a sair, mais para frente, é onde eu venho trabalhando. Mas aqui a gente tem, olha só, aqui a gente tem a Casa Verde ali, que é o Jam House, você tem o Nas Nuvens, né, que é o clássico dos clássicos do Lima, do Liminha, Ali na Rua dos Nas Nuvens você tem o Nas Nuvens, o do Trilha. Tinha o Trilha o do Júnior Tolstói, tem Júnior Tolstói, o Daniel Xburger, o Daniel X, músico progressivo, tocava na Água Brava, um cara que eu conheço há 500 anos, já dos anos 80. Também, tinha ali também. Tem mais coisa aí que eu estou esquecendo. Mas tem um estúdio. O Discover era em frente da casa onde eu morava. Mas esse já fechou faz muito tempo. Foi onde eu gravei meu primeiro disco solo. Eu gravei meu primeiro disco solo nesse... foi a minha volta. Minha volta é o disco da Sônia. A gente trabalhou junto nesse disco. Eu gravei foi quando eu voltei a essa região do Jardim Botânico muito fortemente, que eu passei 2, 3 meses aqui e eu gravava entre no Nas Nuvens e no Discover. E nessa época você já conhecia o Rebouças? Você já vinha para o Rebouças? Não. Na verdade, quando a gente ia beber alguma coisa, a gente descia onde hoje é a Loteria, que era um bar grande ali, que eu não me lembro o nome. A gente às vezes almoçava ali, a gente comia muito na adega do Porto também, pedia muito comida no estúdio, na verdade. Às vezes a gente não aguentava mais, ainda mais o último mês que a gente ficava de manhã num estúdio e à tarde e noite do outro, a gente dobrava, principalmente eu, o Fábio Fonseca e o Paulo Junqueiro, que era o engenheiro de som, o Fábio produziu o disco. Então a gente às vezes saía para comer na rua, porque a gente não aguentava mais ficar dentro de um estúdio. Tem o estúdio do João Baroni, né? Que na verdade as únicas coisas que acontecem... Mas é também o estúdio dele, né? Não é dele. Só acontece lá a gravação do Ronca Ronca, do Maurício Valadares, que é o único dia, toda quarta, que ele sai do Leblon. Depois de 500 anos, ele sai do Leblon, botam ele num sarcófago, ele vem do Leblon até aqui, grava e volta. Agora é um sarcófago protegido da Covid. E os Paralamas, que ensaiam aqui, né, caramba? A maior banda de rock brasileira ensaia aqui debaixo do nosso ouvido. E depois vai todo mundo para o Rebouças, né? Aí o point dentro de Celanteria passou a ser... Gente, o Rebouças é um... Como você descobriu o Rebouças? Foi Débora que te apresentou? Olha, quando eu casei com Débora, quando a gente começou a namorar e eu vim para cá, eu estava 4 anos sem beber. E passei por um período muito complicado 4 anos antes, e a minha vida foi voltando para o eixo. Eu já voltei e realmente a minha relação com bebida hoje é muito mais controlada do que era 10 anos atrás. Mas também eu acho que tudo com a idade você vai melhorando, né? Claro. Eu acho que você vai se tornando mais responsável. Eu profissionalmente já, desde 95, 97, eu comecei a não misturar farra com show, que é muito fácil você misturar farra com show, Claro. Ainda mais sendo jovem, né? Mas isso foi me cansando também. Eu cada vez mais, por mim, aqui hoje já seria que nem na Inglaterra. Show seria 7 horas da noite, o horário mais tarde.
Então, graças a Deus, as casas onde eu toco hoje, geralmente eu entro no palco 10 horas da noite. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu cheguei num show e era uma dessas coisas mais... tipo lugar de tipo danceteria, não existe mais danceteria, mas com festa, com som. E me informaram, me informaram que o show era 2 horas da manhã. Eu me lembro que nessa época eu estava sem beber. Eu me lembro que eu sentei num canto e comecei a chorar. Chorar copiosamente. Que Mas eu ia ter era que ficar. isso, tinha aquelas coisas que você... Tanto que tinha uns negócios que a gente ou saía de casa cedo e ia para trabalho, não sei o quê, porque se deixasse você meia-noite... eu não aguento. Eu não tenho mais... o Brasil, que é um dos lugares do mundo, provavelmente, talvez o mais, com mais gente capacitada desempregada, se tornou há muitos anos, e agora com a pandemia está cada vez pior, o país das memes, né? E eu me lembro, uma das melhores memes que eu vi era quando aquele Queiroz foi preso. Aí tem uma foto dele sentado assim naquele lugar que ele estava, em Atibaia, meio moribundo, sozinho, com uma cara acabada, assim, sentado à mesa. Aí botaram essa foto e escreveram assim: o músico, quando passa o som às 6 da tarde, descobre que o show é 1 hora da manhã. E eu vi essa meme e eu não conseguia parar de rir, que eu me lembrava de eu chorando, que nem uma criança. Eu vou achar isso e vou te mandar, Cris, é muito bom. O músico, quando passa o som às 6 da tarde, descobre que o show é 1h30 da manhã. Mas conta aqui, como é que você descobriu o Bar Rebouças? Olha, um dia eu fui voltando aos poucos a beber, aí eu descobri um botequim, que é uma coisa que está acabando no Rio de Janeiro. Também. Eu comecei a beber adolescente. Adolescente eu gostava no Leblon, fui criada ali no favelão, né? Fui para lá pré-adolescente, virei adolescente, jovem, ali num Leblon que não é nada a ver, não tem nada a ver, na verdade, com o Leblon de hoje. E as pessoas iam ali no Gato Pardo, tinha uns barzinhos meio assim, mas eu sempre gostei desses que chamam de pé sujo, né? Era eu tinha um seu Alberto lá, que cuidou muito de mim na minha juventude, que era no Malha Mansa. Eu cheguei lá com seu esposo, Renato Brandão. Pergunte a Renato. Sérgio Meckler, Maurício Valadares, ele chegou a frequentar o final, essa turma. Vocês, se tivessem milhagem de barra, né, vocês estariam bem, né? Mas eu acho que é uma coisa muito da nossa geração, né? Gostar de boteco. Ainda mais eu que estudei jornalismo, né? Eu acho que o período que eu mais bebi na minha vida foi o período da faculdade de jornalismo, ali entre 82 e 84. Era uma coisa terrível, era uma coisa muito jovem, muita resistência. Hoje é o que eu estou te falando. Porque a nossa live vai acabar e você não vai me contar. Eu quero que você me conte sobre o seu... Bem, aí um dia eu fui lá. O Rebouças tinha outro perfil. Me acusam muito, eu botei muito Rebouças na mídia um certo período da minha vida, e o bar mudou muito. O Rebouças era um pé sujo clássico, que quem ia era um pessoal meia-idade, mais coroa do bairro, e os porteiros, garagistas, operários, trabalhadores do bar, e era um boteco assim clássico. Ele teve um período que ele virou high society, né? Você descia ali... o Maurício Valadares que me acusa disso, eu me sinto culpado. Parecia o pilotis da PUC, era jovem por todos os cantos, artistas de televisão, artistas de novela, era uma farra, vivia lotado aquilo lá. Inclusive inflacionou muito o bar. Eu brigo até hoje com o Jorginho, que não é o seu Alberto responsável pela inflação do bar, é o Jorge. E aí um dia eu comecei a descer lá. Você não pede. Ele vai... Você tem que ir quase espera. Calma. Você nunca sabe se o Jorginho gosta de você ou não, que você chega lá e ele já te traz a sua bebida. Isso não é necessariamente uma coisa boa, né? Mas aí eu comecei a frequentar eu comecei a ir lá, sabe quando? É um horário que nem abre mais o bar, para você ver como mudou. Era sábado de tarde. Sábado, assim, de 3 às 6 da tarde. Eu gosto desses horários de boteca, eu não gosto de noite mais, assim, sair, beber muito tarde da noite. Meus dias agora de São Alberto é quase um happy hour, 7 às 9 horas, 9h30, eu volto para casa. E aí eu desci lá um dia, e eu me lembro que a gente perdeu muita gente nesses últimos tempos lá do bar.
esse pessoal que eu digo que é exatamente da antiga, né? Como o Cafi, pai dos meus enteados, um fotógrafo brilhante. Pouco depois foi o D'Artagnan, que o José D'Artagnan, o ator, né? D'Artagnan, não esqueci se o nome artístico do D'Artagnan era José D'Artagnan ou D'Artagnan Júnior. Eu acho que ele era D'Artagnan. usava os dois. É D'Artagnan Júnior, eu acho. Não sei, a gente entrevistou. E eu me lembro, um desses sábados eu estava lá, e aí eu olhei assim e falei, não é possível que seja essa pessoa. Eu cheguei perto dele e foi um primeiro, assim, que eu falei, você é o Guilherme Vergueiro? Irmão de Carlinhos, um irmão do Carlinhos Vergueiro, um dos maiores pianistas brasileiros, tá? Hoje morando em Los Angeles. E ele, como é que você sabe quem eu sou? Eu falei, cacete, você é o Guilherme Vergueiro. E era uma figura, dessas figuras sumiram do bar. Ele, por acaso, foi morar em LA, então não teve jeito. Aí, logo depois, eu encontrei o D'Artagnan, e eu olhei para a cara do D'Artagnan, eu me apresentei ao Guilherme, ele sabia, já tinha me ouvido falar de nome, sei lá o quê, até porque eu sou muito amigo do irmão dele, Carlinhos Vergueiro, que é outro também que largou o Rio de Janeiro, só que foi para mais perto, está em São Paulo de novo. Eles são paulistanos. E aí eu olhei assim pro D'Artagnan e falei, vem cá, tu não é aquele ator? Ele olhou e falou, Ele olhou para mim e falou assim, você é aquele cantor, não é? Aí a gente começou a rir, que a gente sabia um quem era o outro, mas não sabia os nomes. E, pô, D'Artagnan e Maria Carmen Barbosa se tornaram, assim, um encarne comigo e Débora. A gente hoje vai... a gente vai muito para secretário, primeiro por conta do... Você conhece muito bem, meu primo, meu fotógrafo, um dos maiores fotógrafos brasileiros, Milton Montenegro, que está morando em secretário, mas eu e Débora fomos muito e passamos os primeiros anos da nossa relação indo para secretário para casa de Maria Carmen Barbosa e D'Artagnan Júnior. D'Artagnan é mais um que se foi, Capitão Rodrigo, né, que foi piloto da Panam. Dizem que ele era piloto do Zeppelin. Também perdeu muita gente aqui. Não, mas eu comecei a frequentar o bar assim. Você senta, outro dia, e ao contrário, as pessoas... você encontra umas pessoas muito bacanas ali. Agora, é como todo bar, um lugar venenoso. Por isso que eu vou lá 1, 2 vezes por semana no máximo, já há algum tempo. Nesse período pós-pandemia, eu tenho ido lá exatamente uma vez por semana, até porque todo fim de semana a gente viaja. Mas eu nunca gosto de ir também para bar. Eu não gosto de sair, na verdade, fazer programa. Eu prefiro ir a show, ir ao cinema, sair para beber, sair para qualquer coisa. Durante os primeiros de terça, quarta, terça, quinta, no máximo. Eu acho sexta, sábado, dias muito a energia muito animada. As pessoas têm umas datas meio assim, né? Não, vira uma obrigação, né? Eu me lembro um dia que... Uma obrigação de sair, né? Você consegue sair... Como a gente tem um horário diferente, né? Você pode... Geralmente, eu trabalho qualquer dia, qualquer hora. Para mim não existe feriado, esse tipo de coisa. Então eu não faço muita diferenciação. Eu me lembro no início, os primeiros 3 meses da pandemia, que as pessoas realmente ficaram trancadas. Eu fiquei. E todo mundo, creio eu, principalmente na Zona Sul, aqui onde a gente vive. E eu me lembro que as pessoas falaram, gozado, eu perdi a noção de dia de semana. Pô, isso é uma coisa que eu já perdi há muito tempo. Perdi nos anos 80. Ô, Tony, a gente vai encerrar aqui a live. Eu queria perguntar a mesma coisa, que você também merece uma só para você. Eu vou esperar você se arrumar aí para cantar na live. Eu não canto em lives, eu só dou entrevistas. E poucas, eu tenho problemas com live. Eu queria saber o seguinte, nesses 12 anos de bar, o que mudou para você, assim, que te faz falta, você lamenta? Seja objetivo. Objetivamente, os amigos que eu fiz aqui perdi. E os amigos que eu convivi aqui e perdi. Porque o Café, por exemplo, eu já conhecia há 3.000 anos. Eu acho que o bairro sente muito falta do Jardim Macalé, que saiu daqui e foi morar no Leme. Muita gente saiu, muita gente que eu conheci aqui saiu do bar exatamente por uma questão basicamente econômica mesmo. E acho que o bar perdeu. Eu acho que aqui, onde eu mais transito, a Adega do Porto foi uma desgraça ter desaparecido. Um restaurante que eu ia lá desde moleque, na verdade. Porque os meus avós, por parte do meu padrasto, o vô Fernando e vó Ivete, moravam lá em cima na Engenheiro Pena Chaves.
Eu antes de ir Você da já frequentava Copacabana. quando pequeno? Não, antes, quando minha mãe e meu padrasto fomos sair de Copacabana, onde basicamente eu cresci na infância, e fomos morar na Selva de Pedra, no Leblon, a gente morou 1 ano e meio enquanto o apartamento da Selva de Pedra ficava pronto lá em cima, no Bom, vai Jardim acabar, Botânico. vai E eu acabar. frequentei muito aqui. Cinema Beijo, Jussara, Tony. essa coisa.